Imagine um lugar onde o tempo não obedece ao relógio, onde o vento do deserto sussurra segredos de civilizações milenares, e cada pedra carrega a memória dos que cruzaram essas terras em busca de algo maior. Prepare-se, porque hoje você vai atravessar portais invisíveis, portais que conectam o místico, o sagrado e o absolutamente indescritível. Bem-vindos às maravilhas do Marrocos. O que faz um lugar ser considerado sagrado? Seriam suas paisagens sobrenaturais? Seus povos ancestrais? Ou talvez a energia inexplicável que faz sua alma vibrar, mesmo antes dos pés tocarem o chão? Marrocos, o portal que conecta a África ao sul da Europa, cercado pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo e pelas fronteiras com a Argélia e o Saara Ocidental. São mais de 37 milhões de habitantes e cidades que respiram história. De norte a sul, são quase 2.300 quilômetros de contrastes e de beleza infinita. Você está prestes a desvendar os 10 destinos mais sagrados, hipnóticos e extraordinários do Marrocos, de desertos infinitos às cidades que guardam séculos de sabedoria. E algo me diz que você jamais olhará para o mundo da mesma forma. Do dourado hipnótico das dunas de Erg Sheb, a imensidão azul que envolve Chefchaouen, do silêncio colossal dos cânions de Todra e Dadés, a imponência eterna de Ait Ben Haddou, cada destino guarda uma experiência que transcende o entendimento. Você vai escalar montanhas que parecem tocar o céu, ouvir o rugido das cascatas de Ouzud, se perder e se encontrar nos labirintos vivos de Fez e Marrakech, até tocar o oceano em Casablanca, onde a fé se projeta sobre as águas. Mas cuidado, este não é apenas um documentário, é uma travessia, uma viagem que não acontece apenas no mapa. Acontece aqui, dentro de você. Aliás, antes de seguirmos, confere se você já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Assim você garante que as próximas viagens não escapem do seu horizonte. Agora sim, respire fundo, porque o que vem é simplesmente de tirar o fôlego. A nossa jornada começa na trilha do deserto, entre Zagora e Merzouga, onde as dunas de areia dourada se erguem como catedrais esculpidas pelo Criador. Um cenário tão surreal que chega a desafiar os limites da imaginação. Mas prepare-se, porque o que existe além das areias é muito mais do que você imagina. Acampamentos nômades, vilas de barro, oásis escondidos e um pôr do sol que parece pintado diretamente pelas mãos de Deus. Então, me acompanhe, porque agora a trilha do deserto está prestes a revelar seus maiores segredos.
A trilha do deserto, de Zagora a Merzouga. Imagine uma estrada que desaparece no horizonte. De um lado, montanhas áridas. Do outro, oásis que surgem como milagres no meio do nada. Bem-vindos à lendária trilha que conecta Zagora a Merzouga. Um percurso de mais de 360 quilômetros, atravessando o coração do deserto marroquino. Aqui não existem sinais de trânsito. Quem guia são os ventos, as dunas e as pegadas das caravanas que, por séculos, cruzaram essas terras levando sal, ouro e histórias. E olha, cada grão de areia carrega a memória de um povo que nunca se deixou dobrar pelo deserto. O Vale do Draa surge logo após Zagora. Um corredor de vida no meio da vastidão árida. São mais de 200 quilômetros de palmeirais. Oásis que abraçam vilarejos inteiros. Casbás de barro que parecem brotar do próprio chão. E campos verdes que desafiam a lógica deste cenário inóspito. Aliás, você sabia que este é o maior palmeiral do Marrocos? São mais de 1 milhão de tamareiras, que alimentam não só os povos locais, mas também sustentam culturas e tradições, que existem há mais de 4.000 anos. À medida que avançamos, as casbás começam a se multiplicar. Autênticas fortalezas de barro, que já protegeram comerciantes, famílias e caravanas. Algumas com mais de 500 anos de história, outras simplesmente resistindo contra o tempo, o vento e a eternidade. O caminho até Merzouga não é apenas uma viagem geográfica, é uma travessia no tempo, por trilhas ancestrais, por vilas onde a vida parece ter parado há séculos. E cada rosto, cada sorriso, conta uma história que você jamais encontrará nos livros. Quando a areia começa a dominar a paisagem, surge Erg Cheb, uma cadeia de dunas monumentais, algumas chegando a 150 metros de altura, como se fossem catedrais esculpidas pelo próprio Criador. E aqui, o tempo desaparece, o silêncio ganha voz, e os ventos escrevem poemas invisíveis sobre as areias. É impossível não sentir que há algo sagrado neste lugar. Imagine assistir ao pôr do sol, no topo de uma duna de 150 metros, o céu pinta-se em tons de dourado, púrpura e fogo, enquanto as sombras deslizam lentamente sobre o deserto, e tudo parece parar. As noites aqui são outro espetáculo à parte. O céu se transforma em um oceano de estrelas, sem luzes da cidade, sem ruídos, apenas você, o universo, e o sussurro do vento, que parece carregar mensagens do infinito. Os acampamentos nômades são um convite para viver como os tuaregues, dormir em tendas berberes, sob o céu mais estrelado que você já viu, compartilhar histórias em volta da fogueira, saborear um chá de hortelã, enquanto percebe que aqui menos é muito mais. Aliás, se essa viagem já te fez perceber o quão extraordinário é o nosso mundo, confira se já se inscreveu no canal Nosso Planeta. Assim você garante
Que as próximas viagens continuem cruzando o seu caminho. Você pode ir além e fazer parte dessa jornada. Você também pode apoiar o canal através do QR Code na tela e, além de apoiar nosso trabalho, você pode nos enviar uma mensagem, sugerindo nossos próximos destinos, compartilhar suas ideias ou até deixar um agradecimento que será lido com muito carinho. Faça parte dessa missão de mostrar o extraordinário ao redor do mundo. E se você acha que o Marrocos é só areia, dunas e desertos dourados, prepare-se, porque logo adiante o horizonte se pinta de azul. Um azul tão intenso que não existe na paleta dos homens. Só poderia ter sido pintado pelo próprio Criador. Portas, paredes e escadarias se transformam em um refúgio para a alma e para os olhos. Chefchaouen, o azul que guia a alma. Imagine uma cidade inteira pintada de azul. Azul no chão, azul nas paredes, azul no ar. Um refúgio esculpido nas montanhas do Rif, que mais parece um portal para outra dimensão. Bem-vindos à mágica Chefchaouen. Fundada no ano de 1492 por muçulmanos e judeus que fugiam da Inquisição na Espanha, Chefchaouen nasceu como um santuário de paz, um esconderijo que logo se tornaria uma das cidades mais fotogênicas e espirituais do planeta. Mas por que tudo aqui é azul? Há quem diga que o azul espanta os mosquitos, outros que o azul simboliza o céu e mantém viva a conexão com o divino. A verdade está gravada em cada parede, em cada degrau e talvez no silêncio, que só quem anda por essas ruas consegue ouvir. Caminhar por Chefchaouen é como passear dentro de um sonho. Escadarias floridas, portas esculpidas, pátios escondidos, onde o som da água ecoa como uma oração. E cada esquina parece ter sido desenhada para curar a alma. Aliás, se você é apaixonado por artesanato, vai se perder e se encontrar nos souks locais. Tapeçarias, cerâmicas, tecidos feitos à mão por famílias que carregam tradições de gerações inteiras. E não se surpreenda se de repente surgir diante de você um riad escondido, pátios internos com fontes, móveis talhados em madeira e jardins que parecem saídos de um conto das 1001 noites. Chefchaouen está situada a cerca de 120 quilômetros de Tanger e a 350 quilômetros da capital Rabat. Cercada pelas montanhas do Rif, a cidade repousa a mais de 560 metros de altitude, o que explica esse clima ameno e essa atmosfera quase mística. E tem mais, durante a primavera, as encostas ganham um tom esmeralda e o azul das casas parece brilhar ainda mais. É como se a própria natureza assinasse a obra-prima
do Criador. As mesquitas brancas contrastam com o azul infinito, e lá do alto, o mirante da mesquita espanhola oferece uma visão que simplesmente não cabe em palavras. O pôr do sol pinta o céu de dourado, enquanto a cidade parece flutuar no meio das montanhas. E à medida que a noite chega, as luzes acendem, transformando Chefchaouen em um cenário que beira o surreal. Silêncio. Apenas o som da água, dos ventos e, às vezes, o chamado para a oração, ecoando pelas montanhas. Se você está curtindo essa viagem tanto quanto eu, confira se já deixou o seu like, porque assim a gente continua viajando juntos, pelo extraordinário ao redor do mundo. Se você acha que já viu tudo, respire fundo. O Marrocos tem muito mais a nos revelar, porque a próxima parada nos leva para um lugar onde as paredes não são de barro nem de pedra, são de pura rocha, esculpidas pela própria força do tempo. No nosso próximo destino, vamos cruzar os desfiladeiros monumentais de Todra e Dadés, um espetáculo onde a criação divina assume formas tão grandiosas que fazem qualquer ser humano se sentir pequeno e profundamente abençoado. Então, me acompanhe, porque a jornada está só começando. Todra e Dadés, os cânions do inesperado. Prepare-se para um cenário onde a natureza não desenhou, esculpiu. Paredões de pedra que se erguem como muralhas, desafiando o céu e esmagando a linha do horizonte. Bem-vindos aos desfiladeiros de Todra e Dadés. A poucos quilômetros de Tinguir, o cânion de Todra se abre como uma fenda colossal, com paredões que chegam a 300 metros de altura. Uma obra de engenharia, não do homem, mas do próprio Criador. As rochas, modeladas pelo vento, pela água e pelo tempo, criam formas que parecem esculturas sobrenaturais. O estreito do cânion, em alguns trechos, chega a ter apenas 10 metros de largura. E aqui a sensação é de ser minúsculo. A cada passo, o eco devolve o som da sua própria existência. É como se o próprio deserto estivesse te observando. Caminhar por esse labirinto de pedra é como cruzar os bastidores da criação. O som dos pequenos rios que ainda correm aqui se mistura ao silêncio esmagador das paredes que se elevam acima da sua cabeça. E não para por aí. A poucos quilômetros está o Vale de Dadés, onde o relevo dobra, torce e gira, criando estradas que parecem desenhadas por mãos invisíveis. As chamadas curvas do Dadés são um espetáculo à parte, uma sequência de zigue-zagues tão perfeitos que mais parecem ter sido desenhados por um arquiteto celestial. À medida que você sobe pelas estradas do vale, o desfiladeiro se revela em toda sua grandiosidade. Montanhas vermelhas, rochas em formato de dedos gigantes
e falésias que parecem suspensas no vazio. Aliás, existe uma formação conhecida como dedos de macaco, blocos de pedra que se erguem como colunas naturais. Uma verdadeira escultura da própria terra. O mais fascinante é perceber como, em meio a esse cenário brutal, a vida floresce. Palmeiras surgem nas margens dos rios. Pequenos vilarejos berberes se agarram às encostas como se desafiassem a própria gravidade. E se você está aqui viajando comigo, talvez seja um bom momento para conferir se já deixou um comentário. Me conta, já conhecia esse lugar? Ou está tão fascinado quanto eu? À medida que o sol se move, as paredes do cânion mudam de cor, do dourado ao vermelho, do laranja ao púrpura. É como se o próprio deserto pintasse quadros novos a cada instante. E quando a noite chega, o silêncio toma conta, o frio desce das montanhas e o céu se transforma em um dossel de estrelas. A lembrança desse lugar fica tatuada na alma. Agora preste bastante atenção, porque o que vem agora vai te transportar para uma fortaleza que sobreviveu não só ao tempo, mas às guerras, aos impérios e às tempestades do próprio deserto. No próximo destino, Ait Ben Haddou, a fortaleza da eternidade, te espera. Ait Ben Haddou, a fortaleza da eternidade. Imagine uma cidade feita de barro, pedra e tempo, uma fortaleza que desafia não só o deserto, mas os próprios séculos. Bem-vindos a Ait Ben Haddou, uma joia cravada no coração do Marrocos. Situada a cerca de 170 quilômetros de Marrakech, às margens do rio ou Nila, Essaksar é muito mais que um vilarejo. É um testemunho vivo de uma época onde as caravanas cruzavam o Saara, carregando sal, ouro e segredos. As paredes de barro, que brilham em tons dourados sob o sol, foram erguidas há mais de 500 anos e até hoje protegem memórias de comerciantes, guerreiros e famílias que viveram sob a sombra desses muros. Pois é, este não é um lugar qualquer. Desde 1987, Ait Ben Haddou é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, um selo que eterniza não só sua beleza, mas sua importância para toda a humanidade. Subir as vielas estreitas é como viajar no tempo, portões talhados à mão, pátios escondidos, túneis sombreados e mirantes que revelam uma paisagem que parece ter sido esculpida pelas próprias mãos de Deus. Aliás, se você está achando algumas dessas imagens familiares, não é coincidência. Ait Ben Haddou foi cenário de filmes épicos, Lawrence da Arábia, Gladiador, Game of Thrones e dezenas de outras produções que buscaram aqui o que o mundo moderno já não sabe mais construir.
O que impressiona não é só a arquitetura, é a forma como ela conversa com a paisagem ao redor. É como se cada pedra, cada parede, estivesse em perfeita harmonia com as montanhas, com o céu e com o silêncio do deserto. A travessia até aqui inclui cruzar um pequeno rio. No verão, ele quase desaparece, mas nas chuvas, suas águas refletem a silhueta dourada da fortaleza, uma pintura viva que muda a cada estação. Do alto da cidadela, a visão é simplesmente hipnotizante. Você enxerga o vale inteiro, as montanhas que se perdem no horizonte e sente que aqui o tempo não corre, ele permanece. Impressionante, não é? Se você também está sentindo o quanto nosso mundo é extraordinário, confira se já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Assim, você garante que nossas viagens nunca tenham fim. E se você acha que o Marrocos é só deserto, espere, porque agora vamos subir pelos caminhos que apontam direto para o céu, onde a neve, sim, a neve, toca o topo da África. No próximo destino, vamos escalar as montanhas do Atlas e descobrir o vale de Imliu, aldeias berberes suspensas nas encostas, trilhas que cortam florestas, rios e pedras. E lá no alto, o Monte Toubkal, o maior pico do norte da África, um lugar onde a criação se revela de forma tão majestosa que até as palavras parecem pequenas. Te espero lá. Montanhas do Atlas e o Vale de Imliu, as escadas para o céu. Essas são as montanhas que cortam o céu como muralhas, trilhas escondidas, aldeias suspensas, rios que desenham caminhos e um silêncio que não é vazio, é sagrado. Você acaba de chegar à majestosa Cordilheira do Atlas, um colosso natural que se estende por mais de 2.500 quilômetros, cruzando Marrocos, Argélia e Tunísia. É simplesmente a espinha dorsal do norte da África. O destino de hoje nos leva ao Vale de Imliu, um santuário escondido, a apenas 65 quilômetros de Marrakech. Mas parece estar em outro planeta. Aqui, as aldeias berberes se equilibram nas encostas, casas de pedra, que parecem brotar da própria montanha. Trilhas serpenteiam pelos vales. E lá no alto, sempre presente, observando tudo, o Monte Toubkal. Com seus 4.167 metros, o Toubkal é o pico mais alto do norte da África. Subir até ele não é só uma escalada, é um ritual, uma jornada de fé, resistência e contemplação. Durante o inverno, o improvável acontece. As montanhas do Marrocos se cobrem de neve, picos brancos que brilham sob o sol africano. Um contraste tão surreal que parece ter sido pintado pelas mãos do Criador.
Os viajantes que chegam até aqui buscam mais do que paisagens. Eles buscam silêncio, buscam conexão, buscam aquilo que nenhuma cidade, nenhum barulho é capaz de oferecer. E há algo mágico neste vale. O som da água correndo, o cheiro do pão assando nos fornos de barro, o sorriso das crianças, que correm livremente, sem nunca ter visto um semáforo. Aliás, se você está aqui vivendo tudo isso comigo, confira se já deixou seu like. E assim, seguimos juntos, explorando o extraordinário ao redor do mundo. O Vale de Imlil também é conhecido como porta de entrada para o Parque Nacional Toubkal. São mais de 380 quilômetros quadrados de trilhas, rios, montanhas e vida selvagem, escondida entre as pedras e florestas. Enquanto subimos, enxergamos o mundo lá de cima. As nuvens passam abaixo dos nossos pés e por um instante você entende que somos tão pequenos e ao mesmo tempo tão privilegiados por fazer parte dessa criação. E quando a luz dourada do pôr do sol toca os picos nevados, o Atlas se transforma. Não é mais uma montanha, é uma catedral esculpida na própria terra, onde cada pedra, cada sombra, cada sopro de vento parece sussurrar uma oração. Mas prepare-se, porque agora vamos descer das alturas para encontrar um espetáculo que brota do chão, onde a água cai do céu e desafia o próprio deserto. Fique comigo, porque no próximo destino, as cascatas de Ouzud nos aguardam, quedas d'água gigantescas, piscinas naturais, macacos saltando entre as árvores e trilhas que serpenteiam por cânions verdejantes. Um pedaço do paraíso no coração do Marrocos. Cascatas de Ouzud, a força da água. Um verdadeiro muro de água, caindo de mais de 110 metros de altura. Uma sinfonia natural, onde o som da água envolve, hipnotiza e limpa tudo aquilo que a alma nem sabia que carregava. Você acaba de chegar às cascatas de Ouzud, o maior e mais impressionante conjunto de quedas d'água de todo o Marrocos, localizadas a cerca de 150 quilômetros de Marrakech. Este é um verdadeiro oásis, esculpido pela força da criação. O rio El Abid despenca por penhascos de calcário avermelhado, criando uma sequência de quedas que se estendem por vários níveis. A água desenha véus brancos, que se dissolvem no verde das encostas e no vermelho das rochas. E enquanto você observa, percebe que este lugar não é feito apenas de água e pedra. Aqui, a vida pulsa. Macacos Barbary saltam entre os galhos, brincam, espiam e às vezes até tentam roubar sua comida.
As trilhas que levam até o pé da cachoeira são um convite à aventura. Escadarias esculpidas na pedra, mirantes escondidos e pequenas cavernas que parecem portas para outros mundos. Aliás, prepare-se, porque a cada curva a visão se transforma. Em certos pontos, você consegue se aproximar tanto que sente a água batendo no rosto como um abraço da própria natureza. E se quiser ir além, existem pequenos barcos que te levam até a base das quedas, uma experiência que beira o surreal. Você, debaixo de uma cortina colossal de água, ouvindo o som do próprio planeta. E sabe, se até aqui essa viagem já te fez contemplar o quanto esse mundo é extraordinário, confere se você já está inscrito no canal Nosso Planeta. Assim, a gente segue junto nessa missão de descobrir o extraordinário ao redor do mundo. À medida que o sol se move, Ousud se transforma. Arco-íris surgem no meio da névoa. O som das quedas se mistura ao canto dos pássaros. E por um instante, parece que o tempo simplesmente para. Mas agora, prepare-se, porque a próxima parada vai despertar todos os seus sentidos. Sons, cores, aromas, histórias e uma energia que pulsa sem parar. No próximo destino, vamos explorar Marrakech, a cidade dos sentidos. Uma explosão de vida, medinas labirínticas, souks vibrantes, praças que nunca dormem e jardins escondidos, onde o silêncio é tão valioso quanto o ouro. Vamos juntos até esse universo, que só pode ser explicado quando vivido. Marrakech, a cidade dos sentidos. Você acaba de chegar a uma cidade onde cada esquina é uma explosão de cores, onde o ar é perfumado por especiarias e onde o som dos músicos se mistura ao chamado para a oração e aos risos que ecoam pela Medina. Bem-vindos a Marrakech, a cidade vermelha, um labirinto vibrante, onde tradição e modernidade dançam lado a lado. Aqui, cada porta, cada janela, esconde segredos que atravessaram os séculos. O coração da cidade pulsa na Praça Jemaa el-Fna, um teatro a céu aberto, encantadores de serpentes, mágicos, músicos, vendedores e histórias flutuam no ar, como se fossem parte da própria paisagem. E quando o sol se despede, a praça se transforma, luzes se acendem, bancas de comida surgem do nada, e o cheiro de tâmaras, açafrão e cordeiro invade todos os sentidos. Marrakech não se visita, se sente.
Aliás, se você é apaixonado por arquitetura, agora você vai se encantar. O Palácio Bahia, com seus pátios de mármore, azulejos Elige e tetos talhados à mão, é um verdadeiro poema, escrito em pedra, madeira e luz. Os Jardins Majorelle são um refúgio azul e verde no meio do caos urbano, criados pelo pintor francês Jacques Majorelle e imortalizados pelo estilista Yves Saint Laurent. Este lugar é simplesmente hipnotizante. E lá no horizonte, sempre observando tudo, está a Mesquita Koutobia, com seu minarete de 77 metros. Ela não é apenas um marco, é um farol espiritual que guia a cidade dos sentidos. Mas Marrakech não vive só dos seus grandes monumentos. O verdadeiro encanto está nos detalhes, nos riades escondidos, nos pátios silenciosos, nas fontes que sussurram e nos tetos onde a luz dança ao ritmo do vento. As vielas da Medina são um universo à parte. Mercados que vendem de tudo: tapetes, lâmpadas, temperos, couro. E às vezes, algo que você nem sabia que existia, mas que agora parece indispensável. E falando nisso, se você está curtindo essa viagem, confere aí se já deixou seu comentário. Me conta, o que mais te surpreendeu até aqui? Ou qual desses lugares você sonha conhecer pessoalmente? À medida que a noite chega, a cidade se revela ainda mais mágica. As luzes se refletem nas poças das vielas e o som dos alaúdes se mistura com o cheiro de incenso e pão saindo do forno. E quando você acha que já viu tudo, Marrakech te surpreende mais uma vez. Uma porta se abre e revela um jardim escondido, um riad secreto, uma sala onde o tempo parece simplesmente ter esquecido de passar. Continue comigo, porque nossa próxima parada vai te levar para um lugar onde a história não se lê, se vive. Em cada esquina, cada fonte, cada pedra, carrega séculos de sabedoria. No próximo destino, vamos explorar Fez, o labirinto da sabedoria ancestral, uma cidade que abriga a universidade mais antiga do mundo, curtumes que tingem couros da mesma forma há mais de 1000 anos, e uma Medina que respira como um ser vivo. Vamos juntos? Fez, o labirinto da sabedoria ancestral. Estamos num labirinto vivo, com mais de 9.000 ruas, cercado por muralhas que guardam 1000 anos de história. Bem-vindos à mística, intensa e absolutamente fascinante cidade de Fez. Fundada no ano 789,
Fez é considerada a capital espiritual e cultural do Marrocos. Aqui, as tradições não são lembradas, são vividas, todos os dias, em cada gesto, em cada pedra. A Medina de Fez é a maior do mundo, um verdadeiro organismo vivo, onde o passado e o presente se misturam sem pedir licença. Caminhar por aqui é mergulhar num universo que desafia qualquer lógica ocidental. As ruas são tão estreitas que o transporte moderno simplesmente não entra. Aqui, o som dos carros dá lugar ao trote dos burros e aos sussurros das histórias que ecoam pelas paredes. No coração da Medina está a Universidade Al-Qarawiyyin, reconhecida pelo Guinness Book como a mais antiga de todo o mundo em funcionamento contínuo. Fundada no ano 859 por uma mulher visionária, Fátima Al-Fihri. E, na verdade, estar aqui é como tocar as raízes da própria civilização. Bibliotecas com manuscritos que atravessaram séculos. Salas de estudo, onde o saber ecoa, desde a Idade Média. Mas Fez também pulsa com cores, aromas e sons únicos. Nos curtumes, o couro é tingido exatamente como se fazia há mais de 1000 anos. Um ritual que envolve paciência e precisão milimétrica. Das varandas dos mirantes, o espetáculo é hipnótico. Poços cheios de pigmentos naturais, vermelho, amarelo, azul, verde, onde os trabalhadores mergulham o couro e transformam matéria-prima em verdadeira arte. Os aromas aqui são intensos. Misturam-se o cheiro dos pigmentos, das especiarias, do couro molhado e da própria história. É desconfortável para alguns, mas absolutamente inesquecível para todos. E não é só isso que nos traz até Fez. As fontes espalhadas pela Medina não são apenas decoração, são sagradas. Servem para a purificação antes das orações. E são testemunhas silenciosas de tudo o que este lugar já viu. E se essa jornada já te tocou de alguma forma, confira se você já deixou seu like, pois o Marrocos ainda tem muito a nos mostrar. E quando você acha que se perdeu, na verdade está se encontrando, porque Fez não é só um lugar, é uma experiência sensorial, mental, espiritual e, sobretudo, uma viagem dentro de você. E agora, vamos sair dos labirintos e seguir rumo ao silêncio das muralhas, ao som do mar e à serenidade da capital imperial, onde a história abraça o oceano. Nosso próximo destino revela Rabat, a capital do silêncio imperial. Uma cidade onde o passado convive com a modernidade. Jardins andaluzes, fortalezas à beira-mar
mausoléus e a imponente Torre Hassan, um refúgio de paz, beleza e grandiosidade. Rabat, capital do silêncio imperial. Imagine caminhar por uma cidade onde o som das ondas se mistura ao eco de séculos de história, onde muralhas de pedra abraçam jardins andaluzes, mesquitas e fortalezas que desafiam o tempo. Bem-vindos à serenidade majestosa de Rabat. Aqui, o Oceano Atlântico beija as muralhas da história, localizada no noroeste do Marrocos. Rabat se estende às margens do rio Bou Regreg, que marca a fronteira natural entre ela e sua cidade vizinha, Salé. De um lado, o horizonte azul do oceano. Do outro, as montanhas do Rif se desenham à distância, com pouco mais de 580 mil habitantes. Rabat é a segunda maior cidade do país, mas talvez a mais serena entre todas as capitais imperiais. Sua localização estratégica tornou Rabat ponto de conexão entre o interior, o deserto e os portos que olham para a Europa. Aliás, é a única das 4 cidades imperiais do Marrocos que repousa à beira do mar. As outras, Marrakech, Fez e Meknès, se escondem no interior. Rabat é também a capital diplomática do país, onde estão as embaixadas, os centros de governo e, ao mesmo tempo, jardins, fortalezas e ruas onde o silêncio vale tanto quanto o ouro. Capital do Marrocos desde 1912, Rabat é uma cidade que carrega a elegância dos impérios, mas sem o frenesi das grandes metrópoles. Aqui, o tempo parece caminhar mais devagar, mais contemplativo, mais profundo. À beira do Oceano Atlântico, Rabat guarda monumentos que atravessaram dinastias. Começamos pela Torre Hassan, um minarete inacabado, de 44 metros, que deveria ter sido o maior do mundo, mas que mesmo assim impressiona pela sua grandiosidade. Ao lado da torre está o mausoléu de Mohammed V, um templo de mármore branco, com telhados verdes e detalhes dourados. Aqui descansam 3 gerações da monarquia marroquina, um lugar onde a arquitetura é uma oração feita em pedra. Mas Rabat guarda ainda mais segredos. A Casbah dos Oudaias, uma fortaleza azul e branca, suspensa sobre um penhasco, de frente para o Atlântico. Ruas estreitas, jardins escondidos e mirantes que oferecem um dos pôres do sol mais lindos do planeta. É impossível caminhar por aqui sem sentir que este lugar é um santuário de paz. O som do mar se mistura ao canto dos pássaros e ao cheiro de hortelã que vem dos pátios e dos cafés escondidos. Mas não se engane, por trás dessa serenidade, Rabat guarda histórias de batalhas, de impérios que surgiram e caíram, de navegadores que partiram daqui,
rumo ao desconhecido, e de reis, que moldaram o destino de uma nação. Os jardins andaluzes são outro refúgio imperdível, um mosaico de verde, flores e fontes, que parecem ter sido desenhados para acalmar a própria alma. Aqui, cada banco, cada sombra, é um convite ao silêncio. E falando nisso, se até aqui essa viagem te inspirou, confere se já deixou seu like. E quando você observa as muralhas, os portões e o horizonte infinito sobre o Atlântico, entende que Rabat não é só uma capital, é um elo entre o passado, o presente e a eternidade. Mas agora, nosso caminho nos leva ao encontro do oceano, de uma cidade moderna, mas profundamente espiritual, onde a fé se ergue, literalmente, sobre as águas. Em nosso próximo destino, vamos descobrir Casablanca, uma metrópole vibrante, com mercados, praias e a impressionante Mesquita Hassan II, onde o sagrado se encontra com o Atlântico de uma forma que você jamais esquecerá. Casablanca, fé sobre o oceano. Desembarcamos na cidade onde os arranha-céus se curvam diante do oceano, onde a tradição caminha lado a lado com a modernidade e onde a fé se ergue, literalmente, sobre as águas. Bem-vindos a Casablanca, a maior cidade do Marrocos, com mais de 3,5 milhões de habitantes. É o coração econômico do país, um centro cosmopolita que vibra entre o som das ondas e o pulsar de uma metrópole que nunca dorme. No horizonte se ergue um monumento que desafia os limites da arquitetura, a Mesquita Hassan II, uma obra-prima, construída literalmente sobre as águas do Oceano Atlântico. Seus pilares se lançam sobre as ondas. Com seu minarete de 210 metros, é simplesmente o mais alto do mundo. E quando o chamado para a oração ecoa, as vozes se espalham pelo mar, pelos ventos e parecem alcançar o infinito. O interior é ainda mais surpreendente. Mármore esculpido, tetos de madeira de cedro, pintados à mão, lustres gigantescos e uma engenharia tão avançada que parte do piso se abre, revelando o oceano logo abaixo. Aliás, se até aqui essa jornada te fez perceber o quão extraordinário é o nosso planeta, confere se você já está inscrito aqui no canal. Assim, você garante que nossas próximas viagens continuem cruzando o seu caminho. Observe que Casablanca não é só sua mesquita, é também uma cidade vibrante, com mercados, praias, avenidas largas,
cafés Art Deco e uma mistura única de tradição árabe e influência francesa. Nas ruas de Casablanca, o passado e o futuro conversam o tempo todo, e não é raro ver um bonde moderno passando ao lado de uma mesquita centenária. Uma cidade que entende que o progresso não precisa apagar suas raízes. Quando o sol se põe e a luz dourada toca o Atlântico, Casablanca revela sua verdadeira face. Uma cidade onde cada detalhe, cada som, cada cheiro te lembra que a vida é feita de contrastes e de encontros entre mundos. Mas calma, a nossa jornada por aqui pode estar chegando ao fim. Mas o mundo ainda guarda segredos que merecem ser descobertos. E acredite, o que te espera vai te surpreender ainda mais. Aliás, se você gostou dessa viagem, talvez queira continuar, explorando lugares onde a história é tão antiga quanto a própria humanidade e onde os mistérios ainda ecoam por desertos e por templos que desafiam o próprio tempo. Então, não pare por aqui. O próximo convite é uma viagem por terras sagradas, onde os passos de faraós, profetas e civilizações inteiras ainda ressoam no vento. Se você quer descobrir as maravilhas do Egito e descobrir os 10 lugares escondidos além das pirâmides, clique agora no documentário que está na sua tela e continue sua jornada. Eu te encontro lá. Descubra o extraordinário ao redor do mundo. Um abraço e até a próxima jornada.